Samba, funk, rap, MPB, pagode, sertanejo, forró, axé, rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação.
O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Boa tarde. Boa tarde, gente. E boa tarde, amor. 12h03. 12h03. Boa tarde. Tudo bom com vocês, gente? Meu nome é Laisa Nayane, eu sou sócia e editora-chefe do Mundo da Música. O Mundo da Música é um portal especializado no mercado musical, existente no mercado há 10 anos. Estamos celebrando esse ano 10 anos. É uma iniciativa que é assinada por mim e pela minha sócia, Mila Ventura, que está aqui. A gente está muito feliz de estar aqui pelo 3º ano consecutivo aqui no U2C, com a nossa sala, Sound Beats 3. E a gente tem nessa semana uma quantidade incrível de profissionais e de conteúdos que falam sobre a indústria da música em sua completude, né? Inclusive, amanhã a gente continua pela primeira vez no final de semana. Então, a gente tem um conteúdo até o domingo, voltado também para profissionais do backstage, uma iniciativa inédita nossa. E a gente está super feliz. Queria também fazer um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, BMG e Sondom.
que estão aí conosco e são muito relevantes para a gente continuar fazendo esse trabalho da maneira que a gente realiza, tá bom? Mas sem mais delongas, hoje a gente está num painel super especial, voltado para um universo que todo mundo se interessa, que é o universo de festivais, mas numa perspectiva ainda mais interessante, ao meu ver, que são os bastidores. Como é que funcionam as negociações, como é que esses contratos são feitos, e nada melhor do que a gente ter aqui 3 profissionais representando 2 empresas que são referência no Brasil, inquestionáveis. Mas vamos chamar por vez, começando por ela, Potira Lavô, CEO da IDW e investidora do Afropunk aqui no Brasil. Veio de torcida. Mas para a gente entender um pouquinho melhor já do trabalho que a Potira realiza, a gente vai assistir um vídeo agora. I came because I love you so much. Bem-vinda, Potira. Vai ser ótimo. E agora, gostaria de chamar uma dupla de sócios que vocês vão conhecer, ter um prazer de conhecer. A In-House hoje é uma das empresas que mais crescem aqui no Brasil. Eles são responsáveis pelo Camarote SP, Festival Nômade e diversas outras iniciativas que são interessantíssimas. É a primeira vez deles aqui no Rio to See. A gente tem a alegria enorme de recebê-los aqui no nosso palco do Mundo da Música. Por favor, Luiz Restife e Juliano Liebman. E também no mesmo formatinho da gente apresentar empresas, que é bem legal, a gente agora também vai conhecer um pouquinho da trajetória da In-House. Sejam bem-vindos! Nós somos a In-House, um hub de entretenimento onde tudo acontece junto. Aqui, experiência vira conteúdo, conteúdo vira conversa. A gente conecta a música, a cultura, marcas e pessoas para transformar cada momento em algo que fica. Porque o melhor não é só viver, é sentir que faz parte. A gente começa aqui. O resto é com você. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui. Prazer nosso, prazer nosso. Estamos aqui com 3 iniciantes no Rio to See. A gente fica muito feliz, né, como o Mundo da Música, Saúde Beats 3, de proporcionar realmente esses espaços para pessoas que fazem trabalhos incríveis aqui no Brasil e que às vezes a gente não conhece, né, não tem esse espaço de troca, então vai ser super relevante essa conversa, tá? Mas hoje eu vou começar logo com polêmica, porque não dá... Tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre esse mercado. E o primeiro assunto, vamos falar sobre a transformação dele, né? A visão dos 3, por favor. Hoje, um festival se sustenta só com line-up, Potira? De jeito nenhum. Eu acho que nem é bom que se sustente só com line-up, né? Porque eu acho que cada vez mais os projetos que a gente realiza, a In-House também, eu digo que eu sou cliente deles, né? Eu amo o Nômade. Adoro, a gente se encontra ali, né? É. Os bastidores.
E a gente, não é bom que o mercado vá para esse lugar onde realmente só um line-up vai sustentar um festival. Então, acho que a gente tem que cada vez mais pensar no 360, pensar na experiência das pessoas, pensar em como também a gente cria e fortalece comunidades, né? Cada festival é uma comunidade, tem um público específico, que consome, que conversa, dialoga com aquilo ali. Então, o line-up é incrível, é super importante, mas eu acho que vai muito além disso. E eu acho que tem um outro aspecto também que a gente hoje tem enfrentado, a maioria dos festivais, todo mundo vem falando isso, que são custos muito altos. Então, se você também fica muito dependente de grandes artistas, de grandes nomes para isso, você também acaba inviabilizando o seu negócio. E eu acho que o festival, o mais legal de festivais de música, é também você ter a oportunidade de conhecer novos artistas. Então, eu acho que o festival se propõe a isso também, a de ser plataforma para novos talentos, porque senão a gente vai olhar os line-ups todos iguais, né? Então, acho que esse é um ponto. Luiz? Bom, os line-ups eles acabam conflitando também, né? Então a gente tem que buscar algum diferencial em relação a isso para os festivais. E você tocou num tema que é a criação de comunidades, que é o que a gente vem discutindo cada vez mais. Eu acho que o mercado fala muito sobre isso, né? Então, que aquele público se identifique com aquele evento, com aquele festival. A gente acompanha muito nossas redes, então a gente vê as pessoas falando, eu estou desde a primeira edição, e fala isso com muito orgulho, com muito amor. Às vezes um amor e um carinho que às vezes a gente nem tem noção que existe, né? Então, tantas histórias de pessoas que passam pelos nossos festivais, a gente tem histórias de artistas que conheceram a pessoa amada ali no evento e depois se casaram, tiveram filhos. Então, estou trazendo só um dos exemplos, mas tem tantos outros, né? Então, eu acho que a gente acaba sendo uma plataforma de um momento feliz de muita gente e com várias experiências, e a gente acaba conectando isso tudo, né? Mas, felizmente ou infelizmente, de fato, não é só a parte do line-up que se consolida, se concretiza um festival, até porque muitas das vezes esses line-ups acabam ficando muito parecidos. Então, como construir isso? Eu acho que essa é a dificuldade, né, hoje em dia, e eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Eu acho que complementando um pouco do que eles trouxeram, com certeza só line-up não viabiliza um evento, mas ter grandes artistas ajuda no momento da captação de patrocínios, em ter visibilidade, em ter mais imprensa cobrindo, mas com certeza a experiência que a gente consegue trazer dentro do festival também conta. Quando a gente fala, por exemplo, de um Farraial, as pessoas vão lá porque sabem que tem diversas ativações, que vão ter 12 horas de experiência, e se a gente estivesse falando só de um show, talvez a pessoa procuraria uma casa de show para ir, em vez de procurar um festival que tem uma experiência um pouco mais longa. Com certeza. Agora vamos falar especificamente sobre cases. Potira, você trouxe o Afropunk aqui para o Brasil. Queria que você contasse um pouco como foi essa história, como tem sido essa história, né? Que iniciou lá em Salvador, mas agora ganhou uma extensão aí de todo o território brasileiro. Conta mais pra gente, assim, como foi essa sua iniciativa, como você pensou, como foi trazer essa marca para cá. Eu digo sempre que a gente adora receber essa pergunta. Não foi a gente que trouxe o Afropunk para o Brasil. O fundador da marca, o Matthew Morgan, ele já queria vir ao Brasil, mesmo antes de fazer a expansão para outros países. O Afropunk já esteve em Joanesburgo, Paris, Londres. Ele já queria vir ao Brasil e ele já queria ir para a Bahia. Então, a gente acabou entrando num processo muito como uma parceria e facilitador disso daí. E eu acho que a IDW, todo o time que realiza o Afropunk no Brasil, que é um time incrível de talentos, foi muito importante para aterrissar essa marca na cultura brasileira. Eu acho que toda vez que a gente fala de algo que é de fora do nosso país, e que eu fico feliz de estar vendo essa mentalidade mudar, né, onde a gente valorizava muito o que é de fora e olhava pouco para dentro, mas eu acho que o que a gente tenta fazer na IDW é essa preocupação de partir do protagonismo brasileiro. E aí, quando fala-se especialmente do Afropunk, do protagonismo da cultura afro-brasileira, que é a maior parte do nosso país. Então, assim, acho que foi um case incrível. Todo mundo aqui tem parte aqui do time. É maravilhoso o que tem sido construído. Não foi fácil fazer. Não é fácil, né, Rose? Todos os dias é uma construção.
Mas é muito bonito de olhar para trás e ver a história do que esse time e essas pessoas construíram e vem construindo com essa marca no Brasil. Um jeito muito próprio de fazer. Se mantém os valores da marca, quando foi criada há 21 anos atrás, lá em Nova York, pelo Matthew Morgan e James Spooner, mas se colocou no protagonismo um olhar e uma perspectiva brasileira, né? E não só brasileira, porque quando a gente fala de Brasil, a gente fala de vários Brasis e várias identidades. Então, a partir de 2024, criado também pelo time brasileiro do Afropunk, da IDW, a gente começou a fazer uma expansão pelo país. Então, começamos a fazer viagens num formato experience. Belém foi a primeira cidade a ter. Já fizemos São Luís, São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, ano passado. E para cada cidade que o festival chega e que a IDW chega, a gente se conecta com um time de talentos locais. Então, a gente não segue uma lógica de mercado onde, usualmente, se chega com um caminhão fechado de cenografia, contrata os fornecedores de fora, porque, até o tema maravilhoso do seu painel aqui, a gente precisa olhar cada vez mais para os bastidores, né? O que não aparece é muito mais importante do que o que é visto. É no bastidor que a gente gera transformação, é no bastidor que a gente deixa legado, é no bastidor que a gente fortalece o nosso mercado e os nossos talentos. Então, a gente procura sempre ter esse olhar. Então, cada contratação, a gente está com a líder aqui do Rio de Janeiro, a Tata, e ela monta um time aqui no Rio de Janeiro, contrata a gente daqui, né, Tata? A gente não traz ninguém de fora, porque é isso, o dinheiro tem que ficar nas cidades onde a gente está passeando e visitando. E moro em São Paulo, mas sou de Salvador, e quando a gente ouve muito sempre no nosso mercado que não tem as coisas em Salvador, né, sabemos disso, não tem isso, não tem aquilo. E aí quando a gente até consegue realizar um festival da dimensão, que é o Afropunk, 100% com fornecedores locais, você mostra muita coisa, que não é falta de talento, é falta de dinheiro ou de oportunidade ali naquela praça. E fortalecendo outros mercados, a gente fortalece o nosso país. Eu acho que é um pouquinho disso que o Afropunk também tenta fazer. Muito legal. Você trouxe um ponto sobre os eventos aqui no Brasil, e eu queria puxar os meninos para a conversa, para eles falarem sobre o crescimento de eventos proprietários, né? A In-House tem muitos eventos que eles criaram, assim, de ideias que surgiram. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa iniciativa de criar eventos proprietários que tem essa identidade, obviamente, brasileira, multiplural, que a gente sempre conversa. Então, iniciando, o que a gente costuma fazer? A gente fala que é uma empresa muito baseada em pesquisa. Então, a gente pesquisa muito para ver qual é a demanda de mercado, também qual é a demanda do público e até a demanda das marcas. Com isso, a gente criou os nossos festivais. Então, por exemplo, o Farraial, que é um evento que leva 40 mil pessoas por edição, muito baseado no sertanejo. A gente foi entendendo que em algum momento tinha que trazer um pouco mais de pop. Uns Sons da Rua também é um evento que a gente criou mais ou menos 10 anos atrás, que é um festival que nasceu com hip hop. Em algum momento a gente trouxe também o trap, seguindo a tendência que era do mercado. Fora diversos outros festivais, até o próprio São João, que a gente realiza, que circulam mais de 300 mil pessoas nos 14 dias de evento. Então, a gente sempre queria pensando muito mais na necessidade do público do que realmente qual é a nossa própria vontade, e baseado nas pesquisas a gente consegue trazer muita verdade. Obviamente contando com um time de profissionais que ajudam a dar suporte nisso, e não são projetos só criados por nós dois, né? Eu acho que só para complementar, assim, quando a gente volta um pouquinho, dentro do que o Juliano comentou, dessas pesquisas, é a gente buscar essas oportunidades de mercado, né? Então, o que falta? Isso é muito regional. Então, por exemplo, quando a gente fala de Salvador, que foi citado, e por isso que é tão importante esse produtor local das grandes turnês, quando a gente fala de turnês também, né? Porque você entende sobre a especificidade da sua cidade. Então, o que falta ali, o que tem de oportunidade, e é muito com base nisso. Lógico que tem o nosso gosto pessoal, mas uma coisa que a gente foi trilhando na nossa história é que não necessariamente a gente ter só um tipo de evento, ter só um estilo de evento, até como estratégia de negócio, porque quando a gente só sabe falar sobre um tema, eu não sei falar sobre outro, talvez aquele tema, infelizmente, no nosso mercado a gente sabe que as coisas são cíclicas, talvez aquele segmento cultural não esteja em alta, e aí simplesmente a gente para de trabalhar, não tem como, né? A única coisa que a gente sabe fazer é
Lógico, várias outras coisas a gente sabe fazer. Mas produzir evento, fazer gestão cultural. Então, a gente não pode focar todos os ovos na mesma cesta. É um lema nosso lá. Então, a gente tem o Farreal, que hoje é considerado o maior festival sertanejo de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grande evento que é o Nômade, que nós nos encontramos lá, inclusive, que é um festival que puxa para a MPB, que grandes nomes já passaram, os maiores nomes já passaram por lá, que são 2 dias de evento. Nós temos também os Sons da Rua, que vai para essa linha do rap e do trap, mas dentro disso tudo, e é um grande movimento do carnaval também, né? Nós fazemos ensaios da Anitta já há vários anos, não sei se 8 anos, 7 anos, já também lá cuidando da Praça de São Paulo e no projeto desde o início. Mas a gente viu um movimento, pelo menos isso falando em São Paulo, e por isso que eu iniciei falando sobre as praças, a gente viu um movimento do paulista que começou a olhar para o Carnaval de São Paulo como uma coisa legal também de se ter na cidade, coisa que não acontecia, tá? Eu lembro do meu histórico aqui, sempre quando eu tinha algum tempo disponível, eu vinha para o Rio de Janeiro, ou ia para Salvador ali para curtir um carnaval de qualidade. E hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que nós temos um carnaval muito respeitado e grandioso, com grandes artistas e coisas relevantes acontecendo. Então, isso foi uma construção. Lógico que teve o poder público ali também querendo, a gente precisa fazer com que a cidade esteja cheia nesse período também, mas não adianta nada o poder público querer fazer isso e não ter os produtores ali preparados para aquilo, ou até mesmo os artistas com essa mentalidade. Então, a gente sempre olhou muito oportunidades de mercado. Isso aconteceu com o Carnaval e nós surfamos muito essa onda, tanto que nós temos vários eventos de Carnaval, acho que é um dos períodos do ano que a gente mais trabalha. Temos 2 espaços lá no AMB, né, que é o nosso sambódromo, que é como se fosse a Sapucaí de vocês aqui, é para nós lá. E, posterior a isso, a gente viu também uma oportunidade de São João. Né? Então, em São Paulo tem uma concentração muito forte também de nordestinos que vão para trabalhar, para viver, que criaram suas famílias lá também, em São Paulo. A nossa empresa também, eu acho que 60%, 70% também vieram do Nordeste, nem preciso falar o carinho que a gente tem também. E estou dizendo isso porque a gente viu como uma oportunidade do São João em São Paulo que não era tão forte, né? Ou ele estava ali muito regionalizado em espaços específicos e tal, e a gente começou a surfar muito essa onda no bom sentido da palavra, e hoje nós temos 3, 4 eventos focados em São João, que rodam em torno de 25 mil pessoas por dia, que ficam um mês inteiro acontecendo. Então, a nossa empresa, a gente sempre olhou muito isso, oportunidades do mercado, o que no setor cultural estava carente ali, pelo menos em São Paulo, que é onde a gente atua muito. E então, baseado nessas pesquisas e toda essa oportunidade. Eu achei muito legal a sua fala, porque quando a gente conversou e até quando a gente montou esse painel, eu fui surpreendida porque vocês 3 têm uma relação muito forte com São João. E a gente está super perto desse período, né? Eu sou nordestina, graças a Deus, então lá é muito forte esse movimento do São João, né? E vocês querem trazer muito esse diálogo também para o lado de cá, e a IDW também. Então eu queria muito que vocês falassem sobre esse movimento de enxergar a identidade cultural como diferencial diante de um mercado super saturado, que a gente sabe que é o mercado de eventos, mas ao mesmo tempo vocês têm cases de sucesso. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa história e esse olhar para o São João. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante do mercado de cultura e entretenimento no Brasil. Assim. Eu costumo dizer que a gente não dá conta do país que a gente tem. Né? É muita coisa, é muito diverso, é muito grande. E eu acho que as pessoas estão começando a entender e perceber a diversidade e a potência de várias festas, de várias manifestações, vários movimentos que existem para além do eixo Rio-São Paulo. Né? Então, a In-House, o Luiz e o Juliano já fazem um movimento muito bacana há muitos anos de São João lá na cidade de São Paulo. A gente faz muita pesquisa na IDW também, nossa pesquisadora cultural está aqui na plateia, Juliana Castro, e a gente entende que hoje tem mais gente em São Paulo indo à festa junina do que a bloco de carnaval. São dados assim que a gente, mesmo que trabalha na área, a gente se surpreende, porque ainda não reflete, eu acho, que o olhar das marcas,
também, e do mercado mesmo em São Paulo para isso. Então, a gente lançou o Arraiá do Brasil, que vai acontecer o ano que vem, lá em São Paulo, no Vila Lobos, e eu vou explicar por que é Arraiá do Brasil, por que é em São Paulo. Esse é um projeto que nasceu antes mesmo da IDW nascer. E eu acho que também uma outra conversa importante aqui, que a gente estava tendo um pouco no papo que você provocou na nossa reunião, que é a In-House fazendo um movimento em São João, a gente chegar a outros projetos em São João, isso só fortalece. Isso é positivo. Eu acho que se a gente consegue começar e falar, ei, marcas, tem algo importante acontecendo aqui, né? E tem para todos os públicos, né? Cada um tem um perfil e a sua identidade própria. Imagina se a gente falar de cultura brasileira, achar que é uma coisa só. São João, gente, só na Bahia, você vai para São João de Amargosa, é uma coisa. Você vai para São João lá em São Francisco do Conde, é outra coisa. Tem muitas especificidades, então tem muita coisa para a gente trabalhar. Acho que dariam 100 anos de projeto de São João, de tanta coisa que a gente tem para fazer. Eu acho que é esse olhar também, que também tem um público nordestino, diz que São Paulo é a cidade mais nordestina fora do Nordeste, né? Fato. E tem também um público sudestino que está consumindo e se conectando com essa cultura, porque é nossa, é brasileira, né? É fazer isso com respeito, é fazer isso com verdade, que é uma coisa muito importante que a gente procura fazer, é trazer as pessoas que estão trabalhando com isso no dia a dia para protagonizar isso com a gente. A gente trabalha muito com cocriação, isso acontece no Afropunk lá. Vocês vão ver a comunicação visual, esse ano vai ter em Recife e aqui no Rio de Janeiro. Para quem conhece o Festival Afropunk, sabe que a identidade visual é uma característica muito forte. É no nível de cuidado que a gente procura fazer para onde o festival vai e com quem a gente trabalha, que em Recife é uma ilustradora de Recife que assume essa identidade visual, sabe? E aí o Afropunk Brasil fica coadjuvante nesse lugar. Então são esses detalhes, eu acho que esse movimento do São João vai trazer cada vez mais isso. Eu acho que tudo que a gente está vendo hoje, tem um João Gomes, que é uma unanimidade, que é super parceiro aqui da In-House, acontecendo no país, isso é muito forte. Quando que a gente ia pensar de ter, né, um símbolo, né, uma pessoa do Nordeste, de Pernambuco, usando seu chapeuzinho de couro, sendo um dos maiores artistas desse país, aclamado por onde ele passa. Então, isso fala muito, né? Você está vendo novas gerações se conectando com essa cultura, a gente vai se conhecendo. Então, eu vejo muitas oportunidades e muitas coisas boas que estão acontecendo no nosso mercado. Agora, eu queria também que vocês falassem, meninos, sobre essa questão de identidade cultural, que a gente está falando muito aqui, e sustentabilidade financeira, né? Como é que vocês têm sentido essa recepção das marcas, principalmente, para elas conseguirem, de fato, fazer com que esse diálogo aconteça, né? Porque sem impulsionamento de marca, gente, é só sonho. Então, como é que a gente faz com, de fato, que esses negócios aconteçam atrelados à identidade cultural? Começando sobre São João, a gente fez 2 semanas atrás, falando São João Gomes, o São João Gomes. E para a gente foi muito legal, na primeira edição, 8 marcas terem apoiado. Obviamente que a visibilidade do artista João Gomes ajudou muito, mas a ideia do projeto foi muito também trazer um pouco do São João tradicional, principalmente pernambucano, pela origem do João, para São Paulo e trazer muita verdade. A gente vê que em São Paulo sempre foi um mercado muito de festas juninas dentro de clubes fechados que a pessoa precisa ser sócia, até quermesses dentro de igrejas e festas menores. E a gente entendeu que a gente não precisava seguir um pouco do mercado de grandes atrações, grandes shows e tudo mais, a gente poderia trazer um pouco dessa essência do São João de verdade, da festa bem cultural, focada em gastronomia, que responde um pouco a sua primeira pergunta. A gente não se baseia em grandes atrações, a gente traz o que realmente é a música tradicional, qual é o São João, mesmo que a gente fale de muito forró paulista, de atrações como quadrilhas e tudo mais. Então hoje a gente tem 24 datas de eventos São João em São Paulo, dividido em 4 eventos. Começamos com São João Gomes, foi muito legal, inclusive, fazer 2 dias de eventos, sendo que só um deles tinha o show do João, e o dia sem o João foi tão cheio quanto o dia do João Gomes. E depois a gente continua com São João de São Paulo, 12, 14 datas dentro do Vila Lobos, e semana que vem a gente tem Arraiá do Chico Bento e Arraiá do Ibira dentro do Parque do Ibirapuera. Então, volta também na questão de experiência. As pessoas vão lá muito mais pela uma experiência de ter um momento em família, comer, beber, se divertir,
e olhar com uma forma diferente, talvez, daqueles festivais tão grandes, e vai na questão de viabilidade econômica. A gente faz uma festa super bem estruturada, mas não depende, hoje em dia, do line-up com grandes atrações em termos de expressividade de venda de ingresso para trazer esse fluxo. Mas vamos lá, você falou de viabilidade financeira, vamos falar a verdade. Falando a verdade é que é difícil de fechar a conta. É muito difícil. E é cada vez mais difícil. O que está acontecendo assim, no nosso mercado, eu acho que está muito claro para a gente, com certeza também, é que o que vai fazer essa conta fechar e você continuar num ambiente sustentável é você se profissionalizar e é no detalhe do teu processo, né? Então, é claro que é incrível quando a gente tem uma marca que olha e fala, bom, quero entrar junto com esse artista que está aqui no momento dele, que ele representa XYZ, porque a marca também ela quer entrar quando você está bem posicionado. Se você não está bem posicionado, a marca também não vai querer entrar. Então, vamos falar a realidade. E aí, como que a gente consegue fazer com que esse ciclo ele se perpetue, né? A gente citou aqui o Farraial e outros eventos no início, lá no início mesmo, assim. Era às vezes o empresário do artista olhando e falando, esquece, se teu evento aí não vai acontecer, não tem como, você tem o teu concorrente aqui, tem o outro ali, tem a marca tal, não vai acontecer. E a gente, meu Deus do céu, tanta gente aqui às vezes lutando contra, não querendo que o negócio aconteça, como que a gente vai fazer? Mas bom, como todo mundo que trabalha com evento é persistente, você vai lá e fala, não, eu tenho que achar um caminho aqui pra gente. Então, por que eu estou falando um pouco disso, assim? Hoje, o nosso dia a dia, e aí para profissionalizar a empresa, de fato, a gente teve que buscar conhecimentos que a gente não tinha no início. E aí foi errando, no começo às vezes inicia natural, né? De uma maneira mais informal, aí você vai se profissionalizando, se adequando. Hoje, as nossas discussões vão na linha de tributação, assim, de cada uma das coisas, mas no detalhe, e que quando você traz isso para um grande evento, isso pode representar milhões ali no final da tua operação do ano, né? Então, como a gente hoje em dia tem um volume maior e a gente entendeu que a gente tinha que ter uma equipe grande para fazer as coisas com detalhes, com todo esse cuidado que a gente faz hoje, a gente precisaria necessariamente ter uma equipe grande. Hoje nós somos em 100 pessoas no escritório. E aí, você ter uma estrutura toda dessa de profissionais para fazer um grande evento, isso não se paga. Então, a gente teve que ter outros eventos também, só para conseguir fazer com que aquela estrutura fosse diluída, né? E aí, com isso, hoje a gente tem, não sei, uns 50, 60 eventos, se for juntar tudo, ou talvez um pouco mais. 50, 60 eventos por ano? Sim, 50. É que tem evento com mais de uma 70, data também, né? Não sei. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas o ponto quando a gente fala de um volume que para a gente considera um volume alto, é o detalhe que faz a diferença. Às vezes é uma questão relacionada a um tributo, uma negociação e por aí vai. Então, esse processo inteiro tem que ser visto, porque antigamente a gente contratava um artista e sabia que aquele artista sendo famoso era o suficiente para ele conseguir tracionar no ingresso. E aí boa parte do ingresso ficava para pagar aquele artista, a gente sobrava às vezes com patrocínio, com o bar, ok. Hoje a gente já entra no bar também para pagar o artista, dependendo do evento. A gente entra no ingresso, no bar e no patrocínio para pagar o artista, ainda tem que pagar a estrutura. Então acho que o nosso mercado, e talvez a gente entre um pouco nessa pauta. Vamos sim, por favor, a gente tem que entrar nessa pauta. Ele tem ficado cada vez mais complexo, né? E assim, a gente trabalha muito também com leis de incentivo, a gente trabalha muito próximo das secretarias de cultura, ministério, em várias esferas, em estados diferentes. A gente se aprofundou muito nisso e de fato, assim, cada vez mais tem ficado complexo de você fazer com que as coisas aconteçam. Todos os nossos eventos, de alguma forma, a gente olha também para o artista que não está em exposição ali, que não é o artista que toda marca quer, mas a gente tem esse momento. Então, assim, no Nômade a gente tem um palco principal de, enfim, vários grandes nomes que passaram, de Caetano Veloso, enfim, vários grandes nomes que passaram, mas a gente tem um palco 2 que a gente chama o palco Bosque também, que necessariamente é para artistas que estão em ascensão, para a gente movimentar realmente muito do que você disse, né? Se a gente não conseguir sustentar o nosso mercado,
Cara, quem que vai fazer isso, né? Então é importante que cada produtor cultural tenha isso também como parte dessa roda girando. Então quando você diz que vai fazer um São João em São Paulo e no Vila Lobos, eu fico feliz de ver esse movimento crescendo, porque às vezes você está remando para esse movimento sozinho. E a gente passou por isso, talvez antes eu não teria essa maturidade de pensar que isso é positivo, né? Hoje eu tenho muito, nós temos muito, e a gente viveu isso com o carnaval. Então, a partir do momento em que a gente fale cada vez mais sobre o São João em São Paulo, lógico, em todas as cidades, mas que a gente fale em São Paulo também, as marcas vão olhar mais para isso, as pessoas vão querer sair também, ela vai um dia no seu evento, no outro dia ela vem no meu. Então, nós como produtores e como classe, a gente precisa ser cada vez mais unido nesse sentido. Vou deixar você completar, por favor. Não, é pegar o gancho do Liz, que é esse desafio, né, de sustentabilidade financeira que os meninos estavam falando. Hoje a gente enfrenta uma realidade de cachês de artistas, né, de alto porte muito desproporcional ao que o artista, no final das contas, vai transformar em ingresso mesmo. Então, hoje os números de redes sociais, né, dos plays, os streamings são super importantes, mas eles não necessariamente revertem lá na bilheteria. Então esse é um aspecto muito sensível e eu vejo às vezes tem algum comportamento perigoso acontecendo no nosso mercado, onde alguns artistas têm viabilizado as suas participações em festivais ou sendo um grande peso do festival, porque, como o Juliano falou, às vezes você precisa daquele grande nome para a marca fechar. Você sabe que da experiência ali você consegue criar uma experiência musical maravilhosa para o seu público, mas às vezes é o grande nome que a marca vê e que vai lá, enfim, investir por causa disso. Então, quais são os artistas hoje, né, de um determinado porte que conseguem sustentar uma turnê solo no nosso país? Não tem sido fácil, gente. A gente tem visto até grandes nomes que não têm esgotado, né? Então, eu acho que tem um aspecto aí que precisa ser revisto nesse lugar também, porque se não existem festivais mais, ou se vão diminuir os festivais, e a Julie Baldi, do Mapa dos Festivais, está aqui, que faz uma pesquisa incrível todos os anos, se a gente vai ver um movimento onde muitos festivais, a gente tem visto assim, tem muito festival acontecendo, mas muito festival novo, porque outros estão sendo descontinuados. Então, as coisas estão morrendo, né? Porque as pessoas não estão conseguindo fechar uma conta no final do dia. Então, se não tem festival, como é que você forma público? Como é que você amplia a sua audiência? Muitas vezes, a gente ouve isso sempre, quem vai no Afropunk fala, cara, eu não sabia que eu precisava conhecer a Nina do Pote, que eu vi pela primeira vez no Afropunk e tal. Então, o festival é fundamental para fortalecimento de comunidade, expansão de público desses artistas e crescimento de novos talentos. Então, tem uma roda aí que está desbalanceada e que a gente precisa olhar com muito carinho, porque vai parar, entendeu? Tem uma hora que, mesmo que as marcas estejam pagando, é o público que está lá para fazer. Pelo que a gente tem escutado aqui no mundo da música, eu acho que é uma das principais dores, né, de quem faz festival hoje em dia, entender o que significa de fato esse cachê, né? Como é que vocês também têm sentido isso na prática? Assim, às vezes um artista, como a Potira falou, tem números gigantescos em plataformas, mas isso não converte em ingresso. Bom, ouvindo você comentando e trazendo esse tema, eu lembrei de um exemplo lá, de uma situação que nós vivemos. Não vou falar nomes, porque senão a Juliana me mata aqui. Mas, cara, a gente fechou um artista em um ano, a gente pagou R$170 mil nesse artista. 2 anos depois, a gente queria aquele mesmo artista, a gente entendeu que estava descansado, veio um valor de 1.200.000. Em 2 anos. Assim, e gente, não é que ele lançou uma música que estava estourado, não. É que o nosso mercado, de alguma forma, precisava ali construir line-up, aí vem o concorrente, aí entra fundo no meio do caminho, porque o dinheiro do fundo é outro dinheiro, né? Sim, enfim. sim. E aí entra no meio do caminho e, enfim, como estratégia, quer acabar com os concorrentes. Então, esse mesmo artista, 170, ele foi para 1 milhão E o pior de tudo, você quer fechar o artista, ainda assim ele faz leilão, ele vai para o teu concorrente, e ele fecha, em vez de 1.200.000, ele fecha 1,5 milhão e segue o baile. Só que em alguns momentos você tem um grande
patrocinadora, e você precisa fazer uma entrega à altura do que ele também está investindo no seu festival. Então, é um momento em que talvez você esteja um pouco mais aberto a ir para umas loucuras dessas, que no final do dia você precisa também daquela composição, né? Mas se isso é sustentável, putz, a gente lá naquela oportunidade pôde fazer uma oferta dessa. Mas é uma coisa que para o mercado, para o mainstream, não é sustentável. A gente sabe que naquele contexto a gente conseguia fazer isso. Mas a gente sabe que a maioria do mercado não consegue. Nem sempre tem um patrocinador que está junto ali, incentivando, entrando no projeto. Então, isso é muito ruim, né? E é exatamente isso, assim, o artista não é porque ele está com música estourada, que ele tem stream, até porque tem os robôs, enfim, tem milhões de coisas que a gente sabe que acaba funcionando, que ele vai ser um artista que necessariamente vai vender ingresso, né? Muitas das vezes não. É importante para puxar patrocínio, enfim. Então, essa mescla de line-up, ela precisa ser rica entre o artista que você sabe que traz público, que você vai conseguir vender e que tem um valor que se justifica, né? E o artista que talvez ele é mais focado em patrocínio. A conta é básica, né? Do valor do artista que ele está pedindo, ele tem que fazer pelo menos o dobro em bilheteria, que é a conta de casa de show, né? E o inverso também acontece. Muitas das vezes o artista comenta do tipo, na casa tal eu saio com tanto no meu bolso. Tá, mas a casa já está montada, já tem toda a estrutura. A gente não pode tratar como a mesma coisa, né? Quando você fala de um festival, é exatamente isso. A gente está criando toda uma estrutura do zero. As contratações, tudo acaba sendo mais caro. A gente está trazendo a experiência. Ou você vai virar um artista só de casa de show, né? Sim. Então, o que se coloca na balança? E às vezes a parte criativa, que é o artista, ele tem um anseio, uma vontade, e o empresário tem outra. Então, às vezes o empresário está lá naquele momento de, não, eu preciso trazer caixa para dentro, eu preciso fazer dinheiro. Então, dando essa parte criativa aqui do artista. Então, a gente vive esse conflito eterno aí no nosso segmento. É um grande conflito, né? Mas para a gente ilustrar para o pessoal aqui, se a gente pegasse um gráfico, agora um gráfico de pizza, qual é o percentual de cada uma dessas caixinhas? Por exemplo, patrocínio tem um percentual maior, bilheteria, ingresso, todo mundo sabe que não. Mas só para a gente ilustrar mesmo, como funciona o seu organograma dos shows, assim, para a gente entender melhor. Eu acho que para alguns projetos tem um diferencial, mas de modo geral, e aí posso falar, né, da nossa experiência na IDW, antigamente a gente fazia aquela conta, né? A bilheteria tem que pagar o line-up. Saudade desse tempo, né? Não temos isso. Hoje, no nosso caso e nos nossos projetos, são as marcas que apostam, que fazem aquilo acontecer. Então, quando a gente até traz um produto como o Afropunk e a gente trabalha com as marcas, a gente fala, olha, isso é uma apropriação positiva, porque são vocês que realmente estão proporcionando uma experiência de um festival global com atrações internacionais únicas a R$100 o ingresso, né? Então, hoje a gente tem esse tripé, a gente tem um tripé de patrocínio, receita de ingressos e alimentos e bebidas. De modo geral, são essas receitas básicas de um festival. Mas, cada vez mais, são as marcas patrocinadoras que tornam os negócios possíveis. E aí, realmente, você precisa construir uma relação com essa marca, porque para uma marca se associar a um produto, ainda mais um produto que é uma experiência ao vivo, onde tudo pode acontecer, onde a gente monta ali uma mini cidade, né, para aquilo acontecer, você tem que ter muita responsabilidade, credibilidade, um padrão de qualidade, onde a marca vai estar ali com você, mesmo às vezes ainda não sabe quem vai tocar, mas sabe que você vai entregar algo de alto nível, com um padrão. Então, acho que tem esse lugar também de construção de relacionamento com as marcas. Eu vejo também cada vez mais as marcas mais abertas lá, nessa construção, nessa cocriação. Porque é isso, a marca sabe muito do seu produto, do seu negócio. Mas o festival, um produto lá como o Nômade, quem vai entender é o time do Nômade que está fazendo. Então, se a marca está aberta a fazer um processo co-criativo, o resultado é sempre o melhor possível. Sempre. Se às vezes chega lá, não, eu já sei o que eu faço, já sei como fazer e tal, então ouve quem está produzindo também, né? Se abre para co-criar, e eu acho que a gente também, do nosso lado, enquanto empresários do setor, a gente tem que ter cada vez mais também um time preparado para fazer essa troca, né? A gente está falando disso, de algo que é muito maior do que o evento. O evento, às vezes, ali é o detalhe, né? Mas é construção de comunidade, de linguagem, fortalecimento de mercado. Eu acho também que é um ponto
chave a gente olhar sempre para além do nosso umbigo, né? Então, temos a nossa empresa, temos nossos produtos, mas como a gente pode olhar para o mercado, né? Para o mercado de São Paulo, para o mercado nordestino, para o mercado brasileiro, nessa posição global também, porque no final isso daí vai reverter para todo mundo. Respondendo sobre o gráfico de pizza, isso depende muito do formato do evento. Quando a gente faz evento em sociedade com o artista, que geralmente ele está muito mais engajado, ele é o artista principal, geralmente ele gera uma própria escassez de venda de shows. A venda de ingresso pode representar até 80%. Na região, né? Fica mais tempo exatamente. sem fazer o show. Ele, às vezes, passa 6 meses, 1 ano sem fazer um show na cidade para conseguir depois fazer o evento proprietário. Esse tipo de evento, ainda 80% pode ser até bilheteria. Então, a gente tem alguns cases nossos que são aqueles eventos que acabam, às vezes, até esgotando em 1, 2 horas de venda, porque tem engajamento muito grande do artista. Quando a gente fala de festival, a gente não consegue nem falar de 30%, 40% do faturamento vindo de bilheteria. Então, a gente precisa muito da parte dos patrocinadores. Então, quando a gente fala de um Nomad, que foi citado aqui, talvez 60%, 70% do faturamento do evento venha de patrocínios. E também, muitas vezes, viabilizado, como o Luiz comentou, via lei de incentivo. Então, para viabilizar vários eventos desses, conseguir levar tantos artistas e a gente segurar o valor do ingresso, porque o público não está disposto a cada ano a acompanhar. Imagine se o exemplo que o Luiz disse de um artista que cobrou 170 mil, depois cobrou 1.200.000. O valor do ingresso de R$100 não pode ser 1.000 no ano seguinte. O público não vai ter que arcar. Então, óbvio que a gente vai atrás do patrocinador para ajudar nessa conta e muitas vezes a gente vai atrás de apoios governamentais para a gente conseguir continuar tornando o evento acessível. A gente muitas vezes até fala, nossa, nossos eventos são baratos em termos de ingresso, mas também se não tiver público não adianta ter marca. Então a gente precisa sempre se preocupar em tornar o evento democrático, acessível, para a gente conseguir ter uma quantidade de público, inclusive para fazer sentido para a marca estar lá patrocinando. Então, em resumo, depende do evento. Porque esse gráfico de pizza, ele nunca é exato. Vou trazer um exemplo que eu acho que foge um pouco da curva aí também, quando a gente fala de um artista internacional, né? Muitos deles acontecem em estádios. Estádio, geralmente, tem uma trava ali que o AIB, o Alimentos e Bebidas, acaba ficando para concessão, para quem ela, né, opera o estádio. Então, o produtor não fica, geralmente, com aquela receita, né? Você fala, bom, eu estou contando com essa receita de alimentos e bebidas. Como assim? Como que eu vou fechar minha conta? Nos eventos que nós operamos, isso acaba mudando realmente e por isso que a gente escolhe muito fazer em outros ambientes que não tem uma trava dessa. Agora, um produtor que está acostumado a fazer internacional, tudo que ele faz é conteúdo internacional, ele está cobrando R$1.000 o ingresso. Para ele, a receita de A e B de R$80, de R$100 por pessoa, tudo bem, 35 mil pessoas, você vai falar de 3,5 milhões, às vezes, que ele vai ter de receita. Ele fala, cara, esses 3,5 milhões aqui, para mim, não vai mudar nada. É melhor eu fazer aqui em um estádio que já tem todo esse fluxo para acomodar esse público, também para trazer um artista desse tamanho, necessariamente precisa ser em uma venue de peso, que tem uma marca por trás. Então, para ele está ganhando em outras coisas, né? O AIB não faz tanto sentido. E já para nós, nos eventos que nós fazemos, é um volume muito grande. Por exemplo, São João é um evento gratuito, eu nem tenho a parte da tiqueteira, né, para conseguir rentabilizar, mas eu tenho um fluxo de 25 mil pessoas por dia e tenho, sei lá, 20 dias de evento. Então, assim, eu estou ganhando no volume, é um pouquinho, mas é num volume muito grande. Então, já é outro gráfico aí de pizza. Com certeza. Agora, a gente falou aqui, vocês três falaram, né, sobre desafios operacionais. Porque botar um evento de pé, um festival de pé, é caríssimo e se tornou cada vez mais, principalmente depois da pandemia. Então, eu queria entender de onde vêm esses fornecedores de vocês, como é feito esse investimento, é parceria, é permuta, não sei. Conta pra gente, Potira, e depois Luiz e Juliano, por favor, como funciona para essa máquina conseguir girar, né? Ai, não tem permuta, não. Mas, gente, quem quiser permuta, estamos abertos. Eu acho que, assim, cada lugar que, como a gente produz em várias cidades pelo Brasil, você vai construindo uma rede de relacionamento de confiança também. Então, assim, um fornecedor seu, além de ter que ser um parceiro, de você sabe que vai entregar aquilo ali, você tem que também pensar o que é que você pode mais trazer. Então, uma construção também a longo prazo, né, de estar fazendo. Então, acho que o Brasil ele tem excelentes fornecedores, alto nível de qualidade. Gente,
Se a gente faz carnaval, sabe? A gente faz qualquer coisa. Então, assim, a gente é muito, muito bom em fazer entregas. Quando a gente, às vezes, vai lidar com o mercado norte-americano, cada pessoa ali está contratada. Eu fui contratado para pegar isso daqui e levar ali. E se você pedir para a pessoa fazer uma curva, não vai acontecer, gente. Não tem isso. Eu acho que a gente tem muita flexibilidade no nosso setor nesse sentido. E acho que se você tem um time engajado, né, que exige, que quer fazer uma entrega de qualidade, e essa relação com os parceiros é fundamental. Então, desde quem está montando o palco, a gente investe muito em todos os produtos da gente, e muito em ações de ESG, que muitas vezes não aparecem, e às vezes não é. Ó, a Lady Laje aqui, ó, que está a consultoria de ESG maravilhosa, que está com a gente desde o projeto 1 da empresa. Então, tem várias coisas que não vão aparecer, mas essa rede toda, essa cadeia que está por trás, eu acho que é isso. Relação de qualidade, perseguir qualidade, preço, né? Preço viável e confiança. Confiança mesmo ali naquela entrega. E você vai conseguindo uma rede de parceiros. E é legal diversificar também. A gente tem tido ótimas surpresas nesse passeio pelo Brasil, de fazer em São Luís, fazer em Belém, fazer aqui no Rio, fazer em São Paulo, vamos fazer em Recife, que você vai descobrindo novos parceiros e também a gente hoje tem agregado as pessoas na própria equipe da IDW. Então hoje a gente tem uma pessoa de São Luís que a gente contratou, que trabalhou com a gente ano passado. Então a gente vai passando pelos lugares, a gente vai angariando brasileiros de vários estados. Isso também tem sido muito rico para a gente. Eu acho que a pandemia inflacionou muito as coisas. Não só o artista, como também os fornecedores. Isso aconteceu. Agora, a gente estima que os fornecedores voltou um pouco mais para o lugar. Os artistas não. Os artistas continuam lá. Eles reduziram a quantidade de shows, então dobrou o cachê e falou, tá bom, vou fazer 10 shows, agora eu faço 5. Enfim, é bom que abre espaço para gente nova, né? Vamos pensar assim. Mas quanto aos fornecedores, sim, teve uma inflação, assim, um aumento muito alto e agora ele já voltou. O que eu diria sobre isso? E aí o Juliano, inclusive, que toca mais essa parte de operações ali, que é super metódico e cuida do time de produção, acho que é legal ele falar. Mas o que eu acho que é interessante num contexto geral disso é o seguinte, a gente fechar o fornecedor e criar essa parceria em cima do tamanho da tua empresa, né? Então, antigamente a gente utilizava fornecedores que talvez não fossem os fornecedores mais conhecidos, mas que eram pessoas engajadas em crescer também estavam se desenvolvendo e por aí vai. E a gente criou grandes parcerias com fornecedores que não são os mais conhecidos, lá o top of mind, né? É claro que a partir do momento que você trabalha com um determinado artista, às vezes ele já vem com um rider, com uma especificação técnica de equipamentos tão caros que às vezes só os mais conhecidos aí que conseguem fazer essa entrega desse equipamento. Mas tirando isso, você consegue ter uma gama grande aí de fornecedores, mas eu acho que a parceria que é construída, ela é muito importante nessa trajetória. E nós construímos grandes parceiros, inclusive pessoas ali de 15, 16 anos atrás, que foram os primeiros eventos nossos, que estão até hoje conosco em algumas posições lá. Falando de operacional, como nós temos cerca de 70 datas de evento por ano, a gente consegue negociar muito no volume. Isso ajuda muito a gente. Acho que diferente da Poti, que tem atuação em vários estados, a gente tem nossos projetos majoritariamente em São Paulo capital. Então a gente consegue criar uma parceria muito maior com esses fornecedores. Porém, um pouco o que o Luiz disse, na pandemia eu acho que os valores aumentaram muito. Mesmo que teve a PERSE, que foi o projeto, teve a lei que abateu os impostos federais para as empresas do setor de evento, em nenhum momento lá existia um desconto. A gente nem esperava isso, que a gente queria que esses fornecedores voltassem junto com a gente e conseguissem recuperar. Mas, quando finalizou a PERSE, eles começaram a cobrar a mais o imposto. Então, tudo bem que não tinham descontado, mas pós-pandemia, e quando finalizou a PERSE, começaram a cobrar extra do imposto. Então, a gente viu que teve um aumento médio de 20% ao ano. E se a gente for falar de inflação, e de volta à história que eu falo, não dá para repassar isso para o cliente e também não dá para repassar para o patrocinador. Então, os eventos, hoje em dia, um evento que custava 10 milhões, a gente já prevê que no ano seguinte vai custar 12, o que é uma loucura. Cada vez é mais desafiador fazer fechar a conta. A gente tem essa vantagem de estar numa capital que tem muito fornecedor, mas a gente também entendeu que valorizar, às vezes, um pequeno fornecedor
que enxerga a gente como um grande parceiro e que ele vai falar, é o evento para eu estar, é a oportunidade de mostrar meu trabalho, às vezes ele vai cobrar o mesmo valor do fornecedor grande, mas ele vai com sangue no olho, uma vontade de fazer entregar com uma qualidade tão boa, que às vezes é melhor nem estar com top of mind, não é nem estar só com o principal fornecedor, e sim alguém que abrace a causa, que queira alinhamentos, que queira estar junto com a gente, e são esses fornecedores que a gente vê que fazem crescer. Óbvio que é muito triste ver quando você dá a oportunidade de um fornecedor crescer, e quando ele cresce, ele às vezes acaba esquecendo esse histórico, porque ele criou uma visibilidade de estar em grandes festivais, mas no geral, 80% dos nossos fornecedores, eles estão com a gente o ano inteiro e muitas vezes trabalham com a gente há 10, 15 anos, e isso faz com que a gente tenha um alinhamento muito bom. Então, passa a ser um momento quase que de falar, é o de sempre, é o de sempre. Então, isso facilita muito a gente conseguir ter um volume maior de evento com esses parceiros. Mas sem permuta. Sem permuta. Sem permuta, né? E a gente tem um receio da permuta também, porque permuta com gerador, aí acaba o diesel do gerador, não dá para... É complicado. Mas, ao longo da nossa conversa, a gente falou, obviamente, dos desafios, mas vocês trouxeram várias soluções, tá? A gente não está num cenário tão pessimista assim, não. Um cenário otimista. Então, eu queria muito que vocês falassem sobre essa percepção de futuro mesmo, né? O que vocês imaginam que será o mercado de eventos daqui do futuro? E por que vocês trabalham com ao vivo? É muito desafiador, mas também é muito gratificante. Então, eu queria que vocês falassem o porquê que vocês acreditam tanto nessa experiência do ao vivo. A gente é gente, né, gente? O ao vivo é tudo, sabe? Nada. Uma vez eu estava paquerando, saindo com um cara que me disse que não fazia diferença assistir algo ao vivo e ir na casa dele. Eu falei, ai, filho, não vai dar para a gente continuar então, porque realmente essas cabeças são completamente diferentes. Nada como a gente estar junto num festival, ouvindo música, às vezes até tomando chuva ali, mas vivendo aquela emoção. É o tipo da coisa que você nunca vai esquecer. Então, assim, o ao vivo tem uma mágica, sabe? É quando a gente está também em comunidade ali, vivendo aquilo. Então, eu acho que a tendência é só se fortalecer, mesmo entendendo todas as tecnologias vão aí para facilitar e para colaborar, para que essa experiência se intensifique e a gente consiga fazer cada vez mais. Como eu sou uma pessoa otimista por natureza, mesmo diante de todos os desafios que a gente trouxe aqui, eu vejo um cenário muito positivo, especialmente para o mercado brasileiro de entretenimento, né? O Brasil está nesse hype, a América Latina está no hype. Eu digo que a gente acordou e falou, opa, somos latinos, né? Depois de Benito, né? Bad Bunny trouxe isso, acho que essa provocação. Se a gente falasse espanhol, gente, não ia ter para ninguém, né? Para os nossos artistas, não ia ter para ninguém. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito boa para o nosso mercado de crescimento. Eu acho que tem essas engrenagens que vão precisar ser ajustadas para favorecer essa expansão. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento muito bom que nenhum monopólio é positivo em setor nenhum. Então, quanto mais nós fortalecermos mais empresárias, mais empresários do entretenimento e da cultura no nosso país, melhor para todo mundo, né? Isso vale para tudo, para a cadeia de fornecedores que o Luiz e o Juliano estavam citando, para tudo. Então, é bom a gente ter muita consciência do onde a gente está botando o dinheiro. Isso a gente faz muito na DW, né, Lucas? A gente vai lá, qual é o fornecedor? O Lucas é um dos líderes de produção lá na empresa também. Ele fala assim, onde a gente vai contratar? Que tipo de empresa a gente está alimentando? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar, que parece que é pequeno, mas eu acho que tem uma coisa mais ampla em construção, e nenhuma mudança acontece do dia para a noite. Então, a gente precisa, todo dia mesmo, nas horas que a gente tem por dia, estar nesse olhar. E eu acho que a gente precisa fortalecer um associativismo no nosso mercado mesmo. Somos concorrentes em diversas situações, mas a gente precisa estar mais junto, fazendo discussões maiores, né? Que aí sim envolvem governos, políticas públicas que facilitem o crescimento. A gente fala de Brasil, gente, a gente está falando de turismo, de cultura. Cultura e turismo são intrinsecamente ligados. Olha a potência desse país. Quando eu tenho oportunidade de viajar para fora, e às vezes a gente vem lá, uma cidade que eu falo, cara, essa cidade não tem nada. Qualquer cidade no Brasil dá show, mas ela tem uma visão
estratégica, que aí é com política pública mesmo, de mercado. Às vezes o povo se odeia ali, mas eles estão sentados na mesa, tomando decisões que vão fortalecer o mercado como um todo. E é isso que eu acho que a gente está muito atrás. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa acordar e dizer assim, cara, vamos nos unir, vamos trabalhar, ser estratégicos aqui. Da mesma forma que a gente monta um business plan para cada produto, para o nosso negócio, a gente precisa fazer olhando para o mercado. E para onde a gente quer levar o Brasil. Então, imagina, se a gente estiver bem fortalecido internamente, como é que a gente começa a dialogar com fora do país? Como é que a gente começa a dialogar com nossos irmãos aqui, né, da América Latina? Inclusive, vamos lançar um festival de cultura latina, viu? Ano que vem. Olha aí. Atente-se, vai ser babado. Então, acho que é isso. Eu sou otimista, eu acho que a gente está melhorando, eu acho que as experiências ao vivo só vão fortalecer, mas a gente precisa ter esse olhar de mercado. Justamente o tema aqui, esse bastidor, onde a gente se reúne com os empresários, onde nós, que já caminhamos mais um pouco, ajudamos e fortalecemos quem está chegando, trocando experiência, gente. Olha, aquela coisa assim, sabe quando a pessoa quer trair? E aí tem gente que fica vigiando, pedindo localização, não sei o quê. Cara, se quer trair, vai ali e vai trair na tua cara. Então, assim, não é você dividir conhecimento que você vai perder mercado. Não é. Eu acho que tem coisas que são muito estratégicas suas, mas, assim, compartilhar conhecimento, né? A gente profissionaliza, fortalece e a gente cresce junto. Entendeu? Então, é isso. A gente lá lida com atrações internacionais. Temos uma marca que é norte-americana, que a gente tem muita responsabilidade, muito respeito lidar, que é o Afropunk. Mas hoje a gente está vendo o time americano vindo para Salvador tomar aula com essa galera que está aqui. Legal. Entendeu? Então, dá para fazer. Agora, acho que a gente precisa pensar além do umbigo. E sem pessimismo. Sem pessimismo. Eu acho que esse mercado é um mercado em que a gente se consolidou, é um mercado que a gente conseguiu se estabelecer como profissionais, a gente conseguiu construir nossa empresa também, ela vem a cada ano aí se desenvolvendo, crescendo. Então, é um mercado muito positivo e de muitas oportunidades. Assim, isso pra gente é claro. É lógico que aqui a gente precisa falar dos bastidores também e trazer as peculiaridades. Mas um ponto que eu acho que é muito interessante é assim, o fato, isso que eu comentei, do artista às vezes está custando o dobro hoje dos artistas que a gente está acostumado, e eu tenho uma visão muito otimista em termos de onde às vezes tem um problema, também surge uma oportunidade. Eu acho que tem uma oportunidade para a gente reciclar nosso mercado, né? De trazer novos artistas, de trazer novas formas de fazer, às vezes a mesma coisa que é aquele modelinho antigo, e a gente conseguiu, justamente por essa forma nova de fazer as coisas, entrar em segmentos antes que às vezes fossem muito tradicionais. Então, por exemplo, nós estamos em montagem aqui, a gente não falou, mas do rodeio de Americana, que é um rodeio extremamente tradicional, está dentro dos 3 maiores rodeios do Brasil, está lá em segundo junto com o Jaguariúna, tem essa disputa, né, saudável. Então, por que nós entramos dentro dessa sociedade? Justamente para a gente rejuvenescer ou trazer uma nova forma de fazer evento ali para aquele modelo antes tão tradicional. Então, sim, existe muita oportunidade no segmento e a gente acredita muito nisso. A gente tem que ser otimista, né? Quando começou a pandemia, a gente falou daqui 3 meses acaba e a gente volta a poder fazer evento. E se a gente não tivesse sido assim, a gente não teria conseguido manter nossa equipe trabalhando, sonhando, criando todos aqueles projetos. Da mesma forma que naquele momento falavam, vocês não têm medo das lives? As pessoas vão acostumar a assistir show por live. O entretenimento ao vivo é indiscutível, a energia, é o grave batendo no peito, é emoção. Às vezes a gente está preocupado que vai chover, a pessoa acaba num festival que choveu e fala, foi o melhor show da minha vida. Ver um Baiana System, por exemplo, que toca no Afropunk, que toca às vezes no Nômade, a gente fez evento proprietário, fazendo uma roda, isso nunca vai ser, você nunca vai conseguir assistir e sentir isso só na televisão. Óbvio que ter as transmissões faz com que uma pessoa que está longe consiga curtir um pouco disso, mas o ao vivo para a gente sempre vai ser ao vivo. Falando de futuro, eu acho que o mercado, talvez nos últimos 2, 3 anos, ficou um pouco megalomaníaco. Talvez o momento agora, isso também ajudou os cachês a aumentarem, mas talvez se a gente voltar a entender que não é só sobre shows em estádios, que tem escalas menores, óbvio que financeiramente é difícil às vezes viabilizar um projeto menor, porque não tem aqueles números na apresentação comercial de falar que vão ter 60 mil pessoas, mas se a gente entender a escala
e que a gente pode fazer projetos, às vezes, um pouco mais enxutos, às vezes eles vão se tornar até mais rentáveis. Então, a gente tem que ser otimista. Quando a gente fala de um evento, às vezes tem 2, 3 mil pessoas trabalhando deles, então a gente sempre se baseou no otimismo para conseguir criar e, obviamente, se a gente ficar estagnado, sem atualizar os nossos projetos, sem trazer novidade, aí sim a gente tem que se preocupar com esse pessimismo, ou às vezes com essa falta de venda de ingressos que começam a falar no mercado. Mas a gente está otimista porque a gente sempre está se reinventando, trazendo pessoas novas, trocando muito para conseguir inovar cada vez mais. Maravilhoso. Olha, a gente terminou super otimista, os bastidores são otimistas, né? Mas acho que é importante a gente falar sobre os problemas, obviamente, e buscar soluções, né? A ideia desse painel foi justamente trazer 3 pessoas que têm, de fato, algo para contar, cases incríveis, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, eu tive a oportunidade de aprender, já conhecia vocês, mas, obviamente, essa conversa trouxe uma expansão maior. E muito obrigada pela troca, foi ótimo. E vamos terminar nesse formato mais otimista, mas, obviamente, buscando soluções para os problemas que a gente apontou aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Obrigada. Prazer estar com vocês aqui. 2h30, estamos de volta. Obrigada.